Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 8 de junho, Bovespa apresentando aqui uma queda de 0,56%. Lembrando que está aqui no leilão de fechamento, algumas ações já estão saindo do leilão de fechamento, estão próximos de sair do leilão aqui, o Ibov pode alterar esse valor, já está aqui 0,57%, mas tem aqui uma primeira sinalização de uma movimentação para baixo, de um padrão de reversão dos candles que eu comentei na última videoanálise, perdeu a mínima do pregão anterior, é um topo descendente, mas ainda assim, se a gente olhar, a gente está dentro de fundo ascendente e topo descendente aqui depois dessa pancada para baixo. O viés ainda é de baixa, então o Ibov confirma ainda mais uma chance de buscar seus próximos suportes na faixa 62.000 e 61.600, perdendo a mínima do pregão de hoje, que inclusive pelo gráfico intraday geraria um pivô de baixa, que é no gráfico de 60 minutos. Olhando para os futuros, só para mencionar que para reverter essa sinalização que gerou no pregão de hoje, apesar de ter deixado essa sombra inferior, teria que romper aqui os 63.636 pontos máxima do topo que foi formado no pregão de hoje. Então, na sequência, vamos para os futuros. Nos futuros, mini índice na mesma formação, a sinalização aqui para baixo. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, a gente teve aqui a confirmação de uma tendência de baixo, viu um movimento muito forte para baixo, e agora fez aqui uma correção desse último movimento de baixo. Comparando aqui esse movimento com esse de baixo, fica aí uma expectativa de se, em termos de perspectiva, de se trabalhar a favor da tendência, uma sinalização aqui para baixo na abertura do próximo pregão. Ficaria mais interessante se trabalhar na ponta vendedora, buscando aí topos descendentes, um gráfico de menor periodicidade. Para a ponta compradora, o ideal seria uma sinalização de força para cima dos 63 mil pontos, que é essa região de fundo anterior, com a máxima atingida no pregão aí, nesse recuo do gráfico 60 minutos. Melhor ainda se for depois de uma tentativa fraca aqui de cair e uma sinalização mais forte para cima, ou seja, de fundo ascendente no dia 60 com a formação de um pivô de alta, rompendo essa região aqui, essa máxima é 63.020 pontos. No dólar o dia que começou para cima, abriu aqui subindo, inclusive superando a máxima do pregão anterior, está terminando o dia perdendo a mínima do pregão anterior, ou seja, são 3 candles de baixo, ainda tudo dentro desse grande candle de alta, que traz a possibilidade de se ter ainda algo para cima aqui no mini dólar. Tendo mais um pregão aqui de indefinição, olhando para o gráfico, apenas para o gráfico diário, mais um pregão aqui de indefinição, ficaria melhor ainda em termos de gerar um novo movimento para cima, o mini dólar. Se olharmos para o G60, o mini dólar basicamente depois que abriu aqui para cima não gerou uma oportunidade, pelo menos para mim, tão clara para buscar a operação na ponta compradora, e na sequência foi revertendo e esticando para baixo. Jogar até no gráfico aqui de 10 minutos fica fácil de notar o que eu estou mencionando. Veio num movimento direto aqui para baixo, sem uma correção mais clara, para se buscar essa operação aí na ponta vendedora e segue fazendo nova mínima aí no pregão de hoje. Olhando em termos de suporte para o mini dólar, que está aqui basicamente montando a sua tendência aqui para baixo, observe o que aconteceu no pregão de hoje no G60, gerou a sinalização para uma tendência de alta e reverte aqui totalmente para baixo, perdendo esses dois suportes, esse fundo e esse fundo anterior. Então, movimentação fraca para cima, se respeitar essa região, fica mais ainda para a ponta vendedora. Teria que apresentar algum sinal muito forte para cima para se buscar a operação na ponta compradora, no meu modo de ver, ou mesmo esticar aqui para baixo e numa sinalização de repique de alta, aí traria um espaço maior para essa região aqui de dois fundos anteriores para se buscar uma operação na ponta compradora em cima do mini dólar. Depois disso, então, vamos para as ações. Na PTR4, no pregão de hoje, ficou aqui com um candle de indefinição, com a queda, basicamente uma estabilidade, menos 0,23%. Rompimento aqui para cima da máxima do pregão de hoje, traz uma primeira sinalização para se ter uma subida, mas ainda para mim o ativo não se encaixa para entrar na ponta compradora, mesmo superando a máxima do pregão de hoje. Então o ativo, se vier para alguma movimentação aqui para cima, seria basicamente num primeiro momento, a minha avaliação seria basicamente de uma correção em duas etapas desse movimento para baixo e ainda a favor de um movimento de baixa do gráfico semanal, enquanto não houver nenhuma sinalização para cima, ficaria mais voltado para se buscar a operação na ponta vendedora através de topo descendente. Na Vale 5, a Vale 5 perdeu a mínima lá do pregão anterior, logo no início do pregão, e reverteu já na primeira hora de pregão, superando inclusive a máxima da primeira hora de pregão, veio forte aqui para cima, está dentro de uma movimentação para cima, faz aqui uma sinalização semelhante a de um engolfo de alta, superação da máxima de hoje, localizada em 25,77, aumenta a chance de gerar um movimento para cima, mas para mim ainda não se encaixa a entrada em cima desse ativo, dentro do que eu já vim falando nas últimas videoanálises. Mais interessado
ainda da forma como ela está aqui buscando essa subida, se esse movimento aqui que ela está sinalizando aqui para cima não ganhar muita força e proporcionar um topo descendente, meu interesse maior seria trabalhar na ponta vendedora neste momento. Depois disso, então, vamos falar de outros ativos, começando aqui pela Ciel3. A Ciel3, ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior, a superação dos 22,71, então passando aqui os valores, ela terminou o dia terminou o dia com alta de 2,33%, valores 22,72, ponto de entrada com stop em 21,99, que é abaixo da mínima do pregão anterior. Objetivo em R$ 24,18, ou seja, ela teria que romper aqui esse topo para buscar o objetivo. Na sequência aqui a gente tem o risco da operação é de 3,21%, utilizando aí a recomendação é de alocar 16% do capital total. Depois disso, Brasil Foods, BRFS3, acionou a minha saída dentro do que eu tinha falado na última videoanálise, perdeu a mínima do pregão anterior, 42,51, e por esse motivo essa operação foi encerrada, passando aqui os valores de encerramento desse papel. Então, o encerramento dela trouxe uma perda de 1,28%, era um stop mais reduzido, com a redução do capital total de menos 0,19%. Depois disso, comentando aqui Lame 4 eu recomendei venda na perda da mínima do pregão anterior. Então, dentro do que o Ibovespa fez, lembrando aqui, só para lembrar aqui o que o Ibovespa fez. O Ibovespa fez aqui essa subida, faz um movimento de baixa e nessa movimentação para cima, na perda dessa mínima, abrir espaço para se ter um movimento para baixo. Então, avaliando os ativos, fazendo algo semelhante, eu primeiramente busquei aqui a Lame 4. Lame 4 na perda da mínima, nessa possibilidade de se pegar uma movimentação para baixo, visto que inclusive está dentro do movimento de baixo lá do gráfico semanal. Então é um ativo que, passando aqui os valores em relação a tentar pegar aqui o movimento de baixo, o stop está aqui acima da máxima desse candle. Então colocando aqui os valores dessa entrada, 14,46 com stop em R$ 14,81 e objetivo em R$ 13,76, risco de 2,42%, alocando 20% do capital em cima desse ativo. Na sequência, a gente tem para falar também na ponta vendedora, eu recomendei venda na Usin 5. Essa já teve uma reação forte nas 2 últimas horas aí de pregão. A venda foi na perda dos 3,93, mínimo do pregão de ontem. Algo semelhante, faz aqui um movimento para baixo, gera uma tentativa de subida. Então, na expectativa de continuidade aqui da movimentação para baixo, para um possível busca aqui dessa região aqui de suporte, eu recomendei essa venda. Essa venda foi acionada, então passando aqui os valores, ela fechou aqui com alta de 1,26%. A venda na Usin 5, 3,92, com stop em R$ 4,08, é acima da máxima aqui desse candle. Objetivo em R$ 3,60, está bem ali realmente na mínima. E o risco de 4,08%. Como o stop é maior, aloca-se menos capital em cima da posição. Então 12% de alocação em cima dessa operação. A forma como ela terminou apontou um pouco mais para o stop da posição. Então ela teria que não ganhar força aí para cima e depois gerar alguma sinalização forte aqui para baixo no G60. Mas da forma como ela terminou aqui esse candle forte aqui para cima no G60, apontou um pouco mais para poder buscar o ponto de stop. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.